Vamos falar de condomínio, segurança nos condomínios? Pois é, câmeras de monitoramento ganham um novo papel. Além de reforçar a segurança, os equipamentos também têm sido usados por síndicos. Sabe para quê? Para controlar o cumprimento das regras nas áreas comuns dos condomínios. E o assunto é delicado. Até que ponto essas imagens podem ser usadas para identificar e punir os moradores? Confira a reportagem. Elas estão por toda parte. As câmeras se tornaram itens comuns em condomínios. Hoje em dia é muito difícil um residencial que não conte com os equipamentos instalados em pontos estratégicos para garantir a segurança. Hoje as câmeras que existem há tantos anos, elas são usadas no reconhecimento facial, no reconhecimento de placa de carro de morador através do sistema LPR. Então a câmera sempre fez parte da segurança e a evolução fez com que novas tecnologias fossem embarcadas nela. Temos sistemas hoje em dia no mercado para segurança colaborativa, câmeras que ficam monitorando o entorno do condomínio, ficam gravadas em nuvem, em caso de vandalismo, inclusive não se perde essas imagens, né? E qualquer um que esteja passando pela região pode pedir ajuda ou solicitar um auxílio da segurança. São circuitos em entradas de pessoas e veículos, garagens e outras áreas de uso comum. Tudo monitorado 24 horas por dia. Como equilibrar a questão da privacidade com essa questão da segurança nos condomínios? Imagem é um dado sensível para a LGPD, né? Então hoje existem normas específicas para tomar esse cuidado. Tem alguns lugares que realmente não são permitidos o uso de câmeras, como por exemplo vestiários, banheiros, mas de uma maneira geral, quando a gente fala de segurança de uma comunidade como um todo, em que a segurança ela é pensada num condomínio, há regras específicas que deixam o condomínio juridicamente resguardados desse aspecto da LGPD, principalmente hoje em dia. Bruno é síndico deste condomínio com 240 apartamentos. Logo que assumiu, ele decidiu ampliar o número de câmeras. São quase 50 equipamentos. Então a gente consegue controlar fluxo, consegue controlar segurança no estacionamento, elevador, que é muito importante, que a gente consegue verificar onde a pessoa acessou, para onde ela veio, de onde ela vai, e principalmente nas áreas comuns. As câmeras também ajudam na função de síndico. Agora, o Bruno consegue comprovar quando um condômino não segue o regimento. A gente já teve muitas experiências de quando a gente manda uma advertência ou uma multa, vira negativa no sentido que não fui eu, se tem certeza, para se furtar a obrigação. E aí, com o passar do tempo, nós aprendemos e hoje, quando a gente manda uma advertência, uma notificação, a gente já manda um print da câmera, da imagem, demonstrando que a pessoa de fato descumpriu, de fato fez aquilo. Neste outro condomínio, as câmeras já impediram até assalto. Elas foram colocadas nas áreas consideradas mais sensíveis, como a portaria e o parquinho infantil. Nós utilizamos internamente para apuração de algumas infrações ao regimento, respeitada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Essas câmeras elas foram utilizadas em uma situação em que a polícia precisou intervir. O morador ficou insatisfeito com uma multa por causa do não uso de máscara. O valor, R$ 57. Foi isso que motivou esse rapaz a pegar um bastão de ferro e acertar o síndico pelas costas. Toda a ação foi gravada e as imagens levadas para a justiça. Ele ficou descontente e me atacou pelas costas com um bastão de ferro. Nós utilizamos as imagens das câmeras e ele foi responsabilizado criminalmente. Como os equipamentos não são baratos, o André está instalando aos poucos. A ideia é aumentar os espaços monitorados. Penso e quero fazer isso porque elas ajudam bastante, né, para todas essas apurações e mais para frente queremos fazer um investimento para filmar todas as áreas comuns. Não dá para ficar mais sem câmera em condomínio? Não mesmo, com certeza nós precisamos delas. Todo o assunto que a gente trata aqui no BG relativo a condomínio gera uma certa polêmica e esse não seria diferente. E por isso, aqui no estúdio, a nossa colunista, a advogada especialista em condomínios, Luciana Lozich. Luciana, muito boa tarde para você, prazer tê-la aqui. Tem uma perguntinha para fazer que é a seguinte. De quem é a responsabilidade, doutora, pelo armazenamento e também pelo compartilhamento destas imagens?
O armazenamento das imagens em condomínio é de responsabilidade do síndico que zela por essas imagens. Então, o condomínio tem que guardar essas imagens, saber aonde guarda e como guarda. Ela não pode ser distribuída e nem entregue aos condôminos, principalmente por conta da LGPD. Então, Lei de Proteção Geral de Dados. Isso, né? Exatamente. Perfeito. E essas imagens, né? Elas circulam muitas vezes nos grupos do condomínio e fora deles. Isso é legal ou não é? Compartilhar essas imagens fora do ambiente do condomínio? Não, isso é bem perigoso. Na verdade, nem o síndico não pode ficar fazendo esse compartilhamento de imagens dentro dos grupos, porque ele expõe as pessoas do condomínio, ele expõe situações, então coloca terceiros até mesmo em risco. Então não podemos fazer o compartilhamento dessas imagens. Perfeito. Antes da gente abrir aqui para as perguntas do nosso público, eu sei que você mandou várias, a doutora Márcia tem uma pergunta também, né, doutora, para fazer. Doutora, a gente viu ali numa das imagens que existe uma situação de agressão, ou seja, uma situação que tem reflexo criminal. Para que o delegado de polícia consiga obter essas imagens, tem algum procedimento específico? Tem sim. Tanto o delegado de polícia, quanto quando é um processo judicial, pode ser oficiado ao condomínio e o condomínio dispõe dessas imagens. Então, o condomínio pode sim entregar essas imagens desde que tenha um requerimento, não somente porque o morador pediu. Bom, vamos lá saber a sua dúvida. Vamos colocar aqui na tela as dúvidas dos nossos telespectadores com relação a essa questão. Se divulgarem a minha imagem no elevador, sem a minha autorização, o que eu posso fazer? Se essa imagem for exposta e divulgada sem um motivo relevante, por exemplo, às vezes é um simples trânsito que ela esteve num caso judicial, não tem problema algum, porque tem relevância. Agora, a imagem exposta e colocada para terceiros de forma vexatória, ela tem direito à indenização. Então tá aí, você tem direito à indenização caso a sua imagem seja utilizada. E aí, para quem ela pediria esta indenização, doutora? Aí, se foi, tem que ver quem fez a exposição, se foi algum condômino ou se foi o próprio condomínio. Então, quem fez a exposição vai ser responsável por essa indenização. Legal, isso entra também na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Com certeza. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Eu precisei de imagem do meu condomínio, mas a síndica não me deu. Tem como eu pedir essas imagens judicialmente? Sim, a síndica agiu de forma correta, né? Se o fato que ela pediu é irrelevante, né, ela pode sim pedir judicialmente. Se for relevante, ela pode pedir judicialmente. Se for irrelevante, o que a gente aconselha? Que os síndicos levem essa pessoa para assistir, né, sobre o que ela quer saber. Quais são aqueles fatos que foram pontuados? Eles visam a segurança daquela pessoa, visam a segurança de terceiros? Então não tem problema. Se o síndico quiser que a pessoa veja a imagem, ela apresenta, mas ela não entrega, ok? Tá aí, então, participação aqui dos nossos telespectadores. O Alberto também tem uma dúvida. Boa tarde. Legalmente, os moradores podem ter acesso online no celular, computador, televisão, às imagens das câmeras de segurança do condomínio? Essa é bem interessante, Alberto. Antes da Lei Geral de Proteção de Dados, era bem comum os condôminos terem acesso, até alegando a própria segurança, mas depois dessa lei fica complicadíssimo o condomínio deixar esse acesso aos moradores, porque eles veem o trânsito de terceiros o dia todo, muitas vezes 24 horas, então não é mais recomendado. É recomendado que o condomínio tenha acesso a essas imagens. Dentro do condomínio, somente a figura do síndico, do gestor, que pode ter acesso a essas imagens hoje, então? Não, os porteiros, as pessoas que têm ali câmera, que fazem vigilância, segurança, também podem ter essas imagens, mas elas têm que ser treinadas para o tratamento dessas imagens. Elas também não podem divulgar, repassar para terceiros sem autorização do síndico. É isso que eu ia lhe perguntar. Então, caso essas imagens, elas vazem do âmbito do condomínio por alguém, pelo responsável, por alguém que tem acesso legal a elas, essa pessoa poderá responder judicialmente por ter compartilhado. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tem mais uma participação aqui de telespectador. Aqui no condomínio, todos têm acesso às câmeras. Isso é permitido? Não é mais. É a mesma pergunta do Alberto. A gente aconselha que as pessoas não tenham acesso. Se os síndicos liberaram esse acesso, eles têm que rever essa situação. Porque com a Lei Geral de Proteção de Dados, são dados sensíveis, são dados que são estritamente da pessoa. Então, muita gente pode ir contra o condomínio
se essas imagens forem utilizadas indevidamente. E aí mesmo um condomínio grande, de vários apartamentos, ou até um condomínio de 4, 5 casas, por exemplo, vale para todo mundo? Sim, vale para todo mundo. Exatamente. Doutora, muito obrigado, viu, Eu por que esses agradeço. esclarecimentos mais uma vez aqui no nosso quadro de condomínios. Sempre assuntos polêmicos por aqui. Você pode sugerir temas para os nossos próximos quadros, né, de toda a quinta-feira. Mande o seu recado aqui para